Então, quais são os conceitos? Vamos conceituar fármaco e receptor. O que é um fármaco? Uma substância química que altera a intensidade ou a extensão de um processo biológico. O que é um receptor? Qualquer macromolécula, na sua grande maioria dos casos, um receptor é uma proteína, tá? Qualquer macromolécula celular que se liga aos fármacos e medeia suas ações farmacológicas. De novo, nem todo fármaco precisa de um receptor para que eu tenha a ação e, consequentemente, os efeitos dessa ação, tá? Então fica na cabeça isso aí. Tem um ponto importante dessa interação, dessa complementariedade que vai nos chamar a atenção. Tem uma palavra que vai descrever muito bem isso. Então eu vou fazer duas perguntas para vocês e a resposta dessas duas perguntas é uma só palavra, tá? Vamos lá. Por que determinado fármaco afeta a função cardíaca enquanto o outro altera o equilíbrio de água e íons no rim? Então por que um fármaco ele tem como local de ação o coração e o outro tem como local de ação o rim e aí eu vejo o efeito no coração e o outro no rim? Por que o cipro, um antibiótico da classe das quinolonas, mata efetivamente as bactérias, porém raramente prejudica o paciente? Então, por que ele objetivamente, a ideia é ele atacar o organismo invasor e não provocar danos ao hospedeiro? Tem uma palavrinha que vai responder isso aqui. Qual é? Uma das palavras-chave dessa aula: especificidade. A relação fármaco-receptor, fármaco-sítio-alvo, quanto mais específica ela for, melhor no que eu cunho de ação do fármaco e mais precisamente eu alcanço o efeito positivo dessa ação, que é o objetivo terapêutico. Menos chance eu tenho de levar um efeito deletério, um efeito adverso dessa interação. Fármacos primordiais, fármacos antigos, têm mais característica, ou melhor, têm menor característica de especificidade. São fármacos mais genéricos em relação à interação com o receptor. Fármacos mais modernos, com o desenvolvimento da biologia molecular, das técnicas de modelagem molecular, do desenvolvimento da indústria farmacêutica, eles tendem a ser mais específicos. Você pode usar um sinônimo, seletivos, tá? E quanto mais específico, seletivo ele for para um receptor, mais seguridade eu vou ter, mais segurança eu vou passar para o paciente que faz uso daquele fármaco de que o efeito, o objetivo terapêutico vai ser alcançado. Claro que há parâmetros, e que a gente vai conversar no final da aula, que vão interferir nisso, que podem interferir nisso, tá? Mas, em geral, o efeito ele vai ser positivo, o objetivo terapêutico vai ser alcançado. Vamos lá. Essa relação fármaco-receptor, ela vai, de certa maneira, acontecer por interação química. Fármacos são moléculas químicas. Receptores, em sua maioria são proteínas, são formados por átomos. Então, os átomos do fármaco vão interagir com os átomos da molécula receptora. Precisa haver uma composição. Lembre da substância receptora do John Langley? Precisa haver uma interação. Lembre-se do Emil Fischer. Complementariedade, especificidade. Essas interações, carbono, oxigênio, nitrogênio, enxofre, elas vão ocorrer através de o que a gente lembra do segundo grau, o que a gente lembra da química, não só do segundo grau, da química da vida. Interações químicas entre as moléculas átomos e seus receptores. Desde interações fracas, como de polo, a interações mais fortes, como, por exemplo, ligações covalentes. Então, não é uma ligação só. Fármacos são, por mais que você compacte um comprimido, mas ali você tem diversos átomos, milhares de átomos. Receptores, milhares de receptores que têm milhares de átomos diferentes na sua composição. Essa interação é feita por diversos tipos dessas forças, tá? Quando acontece uma ligação covalente entre um fármaco e o seu receptor, ou entre o fármaco e a sua molécula-alvo, essa interação ela se torna irreversível. Esse composto, fármaco-receptor, fármaco-molécula-alvo, se torna inativo. Ele não tem mais atividade. Consequentemente, isso quer nos dizer o quê? Que para que eu tenha novamente uma molécula receptora ou uma molécula alvo livre para executar a sua função fisiológica, eu preciso
sintetizar novas moléculas, tá? Então, de novo, quando ocorrer uma ligação covalente entre o fármaco e o seu receptor, sua molécula-alvo, essa ligação ela é irreversível. Ela se torna, esse composto se torna inativo, sem atividade. Significa que para eu ter de novo livre o receptor ou a molécula-alvo, eu preciso sintetizar novos receptores, novas moléculas-alvo. A gente vai falar mais um pouquinho quando eu der exemplos mais à frente sobre isso, mas eu quero que isso fique na cabeça, tá bom? Essa interação fármaco-receptor, ela, quando acontece, quando o fármaco executa uma ação, quando ele modula uma função fisiológica, ele o faz com um objetivo, que é alcançar a resposta, o efeito. Para que esse objetivo seja alcançado, essa interação, o fármaco é sempre o primeiro mensageiro. Vocês podem lembrar, por exemplo, daqueles filmes épicos, onde chega o cavaleiro trazendo a mensagem do rei. Então, o que ele traz? Ele traz uma mensagem. Para quê? Para que o rei, quando recebe aquela mensagem, ele, de certa forma, passe aquela mensagem para o seu exército e possa se defender, possa atacar, enfim. É a mesma coisa que vai acontecer no organismo. O fármaco, ele é o primeiro mensageiro, ele traz a mensagem. Mas ele tem que passar essa mensagem para os tecidos, para as células que compõem o tecido, para os diferentes tecidos, para o organismo, para que eu possa alterar aquela função fisiológica sem gerar prejuízo. Então, o fármaco eu posso chamar de ligante. Ele, quando interage com a molécula receptora, ele precisa que essa mensagem seja amplificada. Então, a mensagem que ele traz, ela precisa ser traduzida, transduzida e, consequentemente, amplificada para o interior das células que compõem aquele tecido e mesmo dos tecidos que ele vai atuar, para que eu consiga gerar com isso um efeito. Uma analogia muito simples de vocês entenderem é com relação a uma estação de rádio. Quando eu sintonizo o meu rádio numa estação, o que a estação de rádio está fazendo? Está liberando uma música, tá? Então ela está trazendo uma mensagem ou uma reportagem. Quando isso chega ao meu equipamento, ele capta as ondas eletromagnéticas, traduz aquilo em som. O meu rádio vai traduzir aquilo no som. E o que eu posso fazer? Aumentar ou diminuir o volume. Quanto mais alto o volume, mais eu amplifico a distribuição daquele som. Tá? E quanto mais eu diminuo o volume, menos eu amplifico a distribuição. Então eu posso amplificar o mesmo som que veio de uma estação de rádio captado pelo meu radinho, pode chegar ao ouvido de um número alto de pessoas, não só meu. Então isso é uma amplificação de sinal, é exatamente o que a interação desse composto, esse fármaco com esse receptor, com o sítio-alvo, ele faz. Traz a mensagem, interage com o receptor, produz um sinal, esse sinal tem que ser amplificado para atingir as células que compõem aquele tecido, para que eu possa ter uma modulação daquelas funções daquele tecido. Entrou na cachola isso aí de vocês? Então o ponto principal aqui é amplificação do sinal, tá bom?